Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje tem como título: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia não é somente o almoço e o jantar, o café e a merenda. É também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação. Para que reine a saúde com alegria em torno de nós, precisamos de nossas refeições, mas também necessitamos de paz e esperança, de fé e valor moral. Com os nossos modos de agir, operamos sobre os outros. Conversando, distribuímos nossos pensamentos. Nossos atos influenciam os que nos cercam, segundo as nossas intenções. Por isso, também os outros nos alimentam com as suas atitudes. Se estimamos as conversações deprimentes, se buscamos a leitura de natureza inferior, depressa nos vemos alterados e perturbados. Sem disso, nos apercebemos. As nossas companhias falam claramente de nós. Nossas leituras revelam nosso íntimo. Procuremos, desse modo, o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sobre os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade. Em Jesus, temos o pão que desceu do céu. E, ainda hoje, o Mestre continua alimentando o pensamento da humanidade, por intermédio de um livro, o Evangelho Divino, em que ele nos ensina, através da bondade e do amor, o caminho de nossa felicidade para sempre. Mensagem de Francisco Cândido Xavier, da obra Pai Nosso, ditado pelo Espírito Meimei. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre dá um friozinho na barriga, gente. Quando tem bastante gente, como até agora, dá mais ainda. Mas vamos lá. O tema de hoje, meus amigos, que nós vamos tratar, está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Bem-aventurados os que são misericordiosos. É um exercício, né, que o Evangelho propõe para a gente, que é do perdão. Perdão às ofensas que a gente sofre, né? É um exercício, de fato, não é uma coisa que é inata no espírito, no seu estágio, assim, vamos dizer assim, no nosso nível de elevação que nós nos encontramos, com perdão aqui aos espíritos angélicos e aos missionários, claro, mas é um exercício que a gente tem que exercer, a gente tem que praticar todos os dias da nossa vida, né, que é o perdão. Seguindo ali o roteiro proposto pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né, dos subtópicos ali do capítulo, o primeiro deles, o perdoai para que Deus vos perdoe. E agora vamos nos utilizar um pouco do livro de Mateus, lá no capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os seus pecados. Mas se não perdoares aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Então vocês vejam, pessoal, a importância do perdão. Até porque, se nós, agora saindo um pouquinho do assunto, mas é alguma coisa que vem anexo, digamos assim, a um dissabor que a gente vive, entendendo a justiça de Deus, entendendo que Deus é justo, nós também entendemos que nenhum dissabor que a gente passe, nenhuma ofensa que a gente passe é totalmente injusta, né? Muito possivelmente a gente mereceu aquilo, né? Senão Deus não teria permitido que tal situação ou tal dissabor acontecesse para a gente. Assim são as faltas que as pessoas cometem a nós, né? E a partir do momento que a gente ter isso em mente, que a gente não sabe o porquê, mas merece, considerando a pluralidade de vidas, né, a reencarnação e tudo mais, nós não sabemos o que nós fizemos a uma encarnação, 2, 3, 10 encarnações passadas para merecer algum dissabor, alguma coisa assim. Mas acreditando e tendo fé na justiça de Deus, nós entendemos também que algum dissabor que a gente passe é
de certa forma é um resgate, é um merecimento. E isso é uma demonstração do amor de Deus por nós. Porque é uma oportunidade que Deus está dando para a gente resgatar, para a gente quitar aquela promissóriazinha, né? Então, a partir do momento que a gente entenda isso e compreenda os desígnios de Deus desta forma, né, como algo que a gente merece e precisa passar, e é bom que a gente passe, porque promissória quitada é a promissória que jamais vai voltar para a gaveta, né? Nós também devemos entender a questão do perdão, perdoar essas pessoas, né, que nos causaram tal de sabor, isso ou aquilo, né? Mas, como eu disse, o perdão é um exercício. O exercício, e todo exercício, eu não sei vocês, mas as pessoas mais próximas de mim, aí, a Carla, o Thiago, a Gabriela, a Isabela, a Aretusa, eles sempre falam para mim, Tonho, faça exercício físico, faça exercício físico. E eu tenho uma preguiça, gente, porque exercício é um negócio... Se fosse legal, você não precisava exercitar para você criar o hábito, para você fazer aquilo espontaneamente um dia, né? Então, é necessário, né? Se fosse uma coisa natural da gente, que maravilha, né? Mas tem coisas que não é. Então, a gente precisa exercitar. Assim é o perdão. É um exercício, né? Existem formas aí de perdão conforme o que preconiza o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O perdão puro, que é o perdão sem uma segunda intenção, né, que visa, digamos assim, não ferir o amor próprio daquele que está recebendo o perdão, né, daquela pessoa que está recebendo o perdão. Esse é o perdão puro, né? Onde não há segunda intenção, onde não há, eu estou fazendo isso porque eu sou bonzinho, eu sou caridoso, eu sou misericordioso. Não é isso, né? É sem segunda intenção, sem nenhuma intenção a não ser se livrar daquela mácula que a gente guarda no coração de algum mal que as pessoas fez para a gente, né? Simplesmente por esse fato. Não quer dizer que a pessoa que está recebendo esse perdão vai ficar isento, digamos assim, de sofrer uma expiação pelo mal que fez para a gente. Até porque o perdão, na verdade, é um antídoto que a gente toma para a gente se depurar daquele mal, daquela mácula que está guardado para a gente, né? Aí a questão da culpa que a pessoa vai carregar, que a pessoa que fez aquele mal vai carregar, aí é ela que vai ter que se acertar. A culpa, a prova, a expiação que ela vai adquirir para uma vida futura ou até mesmo nessa vida. Aí é ela que vai se arcar com isso. O importante é que a gente perdoe, né? A importância do perdão, ela é mais para a gente mesmo do que para a própria pessoa que está recebendo o perdão, né? E tem a segunda forma de perdão, que é uma forma não é boa, né? É a forma orgulhosa do perdão, que é aquela que impõe alguma condição para a pessoa. Te perdoo, mas veja bem, faça isso, faça aquilo, aquilo, que vai ferir o amor próprio da pessoa, né? Essa pessoa que está recebendo o perdão, né, vai se sentir com o amor próprio ferido, vai se sentir humilhado de certa forma, né? Nessa situação, nesse tipo de perdão aí, pessoal, não é possível uma reconciliação verdadeira, né? Considerando justamente o fato de não haver generosidade no ato de você perdoar uma pessoa, perdoar um desafeto teu, né? Não há generosidade do dito ofendido, né? Sabendo que ninguém é totalmente ofendido, né? Se acontece alguma coisa pra gente, como a gente falou, é porque Deus permitiu por algum motivo. Por algum motivo que a gente deu causa, inclusive, né? Então, essa forma de perdão, o perdão orgulhoso, não há reconciliação, né? Por quê? O perdão tem que ser despretensioso. O perdão tem que ser, olha, eu não quero mais isso para mim. Seja feliz, eu quero ser feliz e estamos à disposição aí do que você precisar para, né, alguma coisa que a pessoa precise, né? O perdão sem segundas intenções, sem querer algo em troca daquele perdão, né? Seguindo ali o roteiro do capítulo 10 do Evangelho, que é a reconciliação com os adversários. Vamos ler novamente ali o livro de Mateus. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz,
O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sereis mandado para a prisão. Digo-vos que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. A prisão, nessa forma bem didática que Jesus expôs aí para a gente, nada mais é do que as nossas futuras expiações aí, né? Se não me engano, olha, eu posso estar errado, não lembro se foi o Chico Xavier ou se foi o Divaldo. Se não me engano, foi o Divaldo. Porque o Divaldo era mais piadista, mais bem-humorado. Ele falava assim: se você tem algum desafeto com alguma pessoa, ame essa pessoa. Adore essa pessoa, ame essa pessoa. Porque o amor, ele desprende, o ódio amarra. E o sentimento de ódio que vem né, da mágoa, da ausência do perdão, ele amarra a gente, né? Então, se hoje nós temos um desafeto nesta vida, ou que seja algum desafeto que veio conosco aí da vida passada, ou quem sabe até um obsessor, alguma coisa nesse sentido, o perdão é um exercício extremamente salutar para justamente não vir preso novamente a esses desafetos. Primeiro, que não se tornarão mais desafetos, né? Nós passaremos a olhar essas pessoas como irmãos irmãos em Cristo, que na verdade a gente né? Com o quê? Com o auxílio, com a utilização do perdão, usando o perdão, exercitando o perdão em cima desses desafetos aí que a gente diz que tem e talvez não saiba por que tem, né? Sei que às vezes tem, às vezes até sem motivo. Mas por isso da importância aí de nós nos reconciliar com nossos adversários aí, né? Para a gente não precisar vir novamente, porque Deus vai dar uma nova oportunidade para a gente se reconciliar. Enquanto a gente não se reconciliar, a gente vai ficar lá. É o que diz ali, né? Digo-vos que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. O que é esse último centavo? É esse último resquício de mágoa. Você não vai quebrar aquele looping, não vai quebrar aquele círculo vicioso do olho por olho, dentro por dentro, que no olho por olho, dentro por dentro, a humanidade vai ficando cega e banguelo, né? Então, justamente, o perdão vai agir nesse sentido, para a gente nos libertar dessas amarras, desses dissabores aí que vamos ter que voltar, vamos ter que, de novo, mais uma tentativa para ver se expurga, para ver se melhora, para ver se quebra qualquer situação de rancor, de tristeza, de ódio entre duas pessoas, né? E aí, seguindo o roteiro do Evangelho, o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos ler novamente o livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferta no altar, vos lembre de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixa a dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, volte a oferecê-la. Novamente, Jesus explicando numa forma bem didática, bem pedagógica, né, bem simples de entender, que a oferenda, o sacrifício mais agradável a Deus não é a tua oferenda no altar, no templo que você frequenta, né? E sim o perdão, né, o amor até o próximo. É isso que ele quer. Pelas palavras de Jesus aí, foi o que deu para a gente entender que o sacrifício mais agradável a Deus não é aquilo que você possa fazer para Deus, e sim para teu próximo, começando, né, exercitando o perdão, justamente para quebrar qualquer elo ruim, qualquer mácula, qualquer mágoa que ocorra entre seus filhos, né? E o que é o perdão, pessoal? O que ele é? O que ele é? Senão o antídoto, né, contra esse vício que nós temos de guardar lixo na alma. Essa é uma frase
que o Raul Teixeira, no programa Vida e Valores da FEP, um programa bem legal, tem no YouTube, quem quiser acompanhar, tem umas mensagens ali de 10, 15 minutos, 20 minutos, bem bacanas ali, né? E o Raul Teixeira, ele falou, estou parafraseando ele, né? É um vício terrível de guardar lixo na alma. O que é isso? É a ausência do perdão. E o que faz mal para quem? Faz mal para a gente. Não faz mal para... eu tenho ódio da Carla. Ela vai continuar vivendo, vai continuar trabalhando. O ódio que eu sinto por ela, né? A mágoa que eu sinto por ela, por um mal que ela fez, vai fazer mal só para mim, para ela não. Por isso que dizem, né? O perdão, ele é mais salutar aquele que concede do que aquele que recebe, né? Ou seja, se nós utilizarmos mais do perdão, com certeza nós seríamos aí pessoas mais felizes, né? Pessoas mais leves, mais saudáveis, porque quem já passou por uma situação de algum desagravo, algum desaforo, alguma coisa ruim que tenham feito para si, né, sabem daquele sentimento, daquela mácula que forma, né, que dá dor no estômago, da palpitação, da sudorese, você não dorme direito. Então, consequentemente, tudo isso aí vai resultar na nossa saúde, no agravamento da nossa saúde, né? E tudo isso é evitável com o perdão. Então, a partir do momento que nós exercitarmos o perdão, tornarmos o perdão um hábito na nossa vida e algo que a gente faça espontaneamente, né, a gente vai viver melhor, a gente vai ser mais feliz e vamos ter mais saúde, né? Lembrando aí também que o perdão, como a gente já falou, ele pode amenizar a culpa da pessoa, né? Que talvez a pessoa tenha, poxa, é verdade, cometi um erro contra você, te agravei, te machuquei, fiz uma coisa terrível para você. Pode ser que a pessoa alivie um pouco a culpa, mas como Deus é justo, como Deus é misericordioso, não vai livrar a pessoa também de ter que purificar, de ter que corrigir esse erro por meio das expiações, né? Ele vai ter que passar uma expiação, a pessoa que ofendeu, todos nós que ofendemos alguém, né, com culpa ou com dolo, ou seja, com vontade de propósito ou sem querer, a gente vai, de alguma forma, vamos resgatar isso, né? Vamos ter que resgatar isso, né? Mas o perdão a uma pessoa que cometeu algum desaforo para você, ele não livra a pessoa de quitar isso futuramente, né? Ele pode dar uma amenizada na culpa, a pessoa pode ficar, que bom então que você me perdoa, fico feliz, muito obrigado. Mas não vai livrar a pessoa de arcar com as consequências daquilo, né? Ele vai ter que purificar. E aí, um pouquinho mais a fundo no nosso estudo, pessoal, a etimologia da palavra perdão é bem interessante, é uma expressão latina, é a junção de duas expressões latinas, per mais donare. Per significa além de, e donare significa doar. Ou seja, o perdão se a gente for traduzir bem ao pé da letra, né, do latim para nossa língua, né, é doar além de si, doar mais de si, né? E esse é um exercício que Jesus propõe para a gente em diversas passagens bíblicas aí, né? Por exemplo, se alguém lhe bater na face, você oferece a outra face. Lucas capítulo 6, versículo 29. Se alguém lhe pedir para caminhar 1000 passos, caminha mais 1000. Mateus capítulo 5, versículo 41. Ou seja, é doar um pouco mais de si. Se doar, né? Perdonare, perdoar, né? Então esse é o propósito, o proposto por Jesus no perdão. Nós nos doarmos
um pouco mais, né? Compreender um pouco mais, ser mais indulgente com o erro do nosso irmão um pouco mais. Inclusive isso aí faz uma ponte direta com a caridade, né? A caridade é a indulgência dentre os N tipos de caridade, né? Caridade é a indulgência com a imperfeição alheia também, né? Então é uma forma de perdão, né? A indulgência com a imperfeição alheia. Então, e já para finalizar aí, pessoal, o perdão, como a gente já viu, né? Como a gente discutiu agora, é um exercício. Nós sabemos que ele faz bem para a saúde, né? Devemos começar a praticar, mesmo que não seja de forma espontânea. Porque não seja de forma espontânea, porque é um trabalho, vamos dizer assim, de formiguinha. Esse melhoramento íntimo da gente, né, é um trabalho de passo a passo. Eu digo por mim, né? Talvez seja mais fácil para vocês, mas para mim é um trabalho bem árduo, é um exercício diário que a gente precisa fazer e sem esse exercício, com certeza a gente vai estar adiando um monte de coisa na nossa vida da gente que um dia ou outro, eminentemente, nós vamos ter que voltar e tentar purificar e assim por diante, né? E como o André Luiz ensina, agora eu não vou lembrar qual que é a obra, sinceramente, vocês me desculpem, gente. Por ora, não fazemos espontaneamente, vamos fazer por hábito, vamos praticar o perdão por hábito, até que esse hábito, né, se torne espontâneo na nossa vida. Ou seja, quando o perdão finalmente fazer parte da gente. Quando nós, enquanto seres aí nessa marcha evolutiva, que só Deus sabe até quando que nós vamos ter, quantas vezes nós vamos ter que ir e voltar, para nos tornar espíritos bem-aventurados, né? Que esse é o nosso destino. Nós estamos fadados a isso, né? Mas enquanto isso a gente vai perdoando, vamos exercitando o perdão. Assim como o Raul Teixeira, eu assisti muito essa palestra para vir conversar com vocês sobre isso. O nome dessa palestra é O Sentido do Perdão, de Raul Teixeira. Ele disse o seguinte: todas as criaturas que perdoam sem fazer força são aquelas que começaram a perdoar chorando de raiva. Então vocês imaginem que forte, né, gente? Chorando de raiva. Raiva é uma palavra tão forte, né? Você diz assim, nossa, eu tenho raiva daquela pessoa, parece que está saindo uma tonelada de energia ruim de você para aquela pessoa, mas não, na verdade é uma tonelada de energia ruim que está recaindo sobre você mesmo. Então, mas devemos colocar isso como meta e justamente nesse sentido aí, que os que hoje perdoam, né, sem fazer força, começaram perdoando chorando de raiva. Então, vamos praticar, né, esse exercício, que quem sabe um dia a gente vai perdoar aí sem fazer a menor força aí, né, pessoal? Porque é necessário. Ninguém sofre um desaforo, ninguém sofre um desagravo totalmente sem dever, né? Então, para a gente quebrar justamente esse looping do olho por olho, dentro por dentro, que vem vindo de reencarnação a reencarnação, e a gente não lembra, né? Vamos perdoar, que quebra esse ciclo vicioso, e as coisas com certeza ficam muito melhor, tá bom? Espero que tenham apreciado. Agora vamos para o passe, né, seu Jocir? Uma boa noite a todos, uma boa semana. Deus abençoe a semana de vocês.